Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou aqui com mais um vídeo e desta vez nós vamos tratar de um tema e é um vídeo que nós não vamos fazer bem um estudo bíblico, vamos fazer uma reflexão com base na palavra de Deus e com base na prática da vida das pessoas. E uma das coisas que tem sido questionado, e a gente escuta muito isso, é por que quando a maioria das pessoas prospera, acaba com o casamento. Por que isso acontece? Por quê? Que a maioria das pessoas acaba com o casamento depois que prospera. O que acontece? Quando você pega jogadores de futebol, atletas que ficam famosos, né, ricos, prosperam, às vezes não é bem rico, milionário, mas fica rico, bem de vida. Cantores e artistas, políticos, profissionais liberais, trabalhadores, empresários, cristãos e pastores. Por que nós estamos vendo hoje os cristãos eles destruindo seus casamentos depois que financeiramente prosperam? É caso de adultério, às vezes não termina o casamento em si, mas termina a harmonia e a santidade do matrimônio, porque ou o marido ou a esposa o traem, né? Traem, cometem adultério. E outros acabam mesmo. O que acontece? Especialmente eu creio que isso a gente tem que ver, porque é o fato que se vê bastante. As pessoas, o casal é pobre, cheio de dificuldades. A esposa, o marido trabalham, lutam, mas às vezes a esposa tem que trabalhar fora, ela viaja para outra cidade, ou o marido, e aquela correria, e com os filhos, né, para cuidar dos filhos, uma dificuldade tremenda. E de repente Deus começa a abençoar a vida desse casal. Eles começam a prosperar, aí compra sua casa, aí compra uma chácara com piscina, aí um carro para o marido, um carro para a esposa, até mais, uma moto. Aí começam, o dinheiro começa a ir. E nesse interim as coisas começam a decair. O casamento começa a ruir. O marido tem amante, a esposa amante, divórcio, separação dolorosa, ou quando ficam juntos, mas ficam naquela base, né? A confiança foi rompida e hoje em dia não se trata mais isso na igreja, então vão ficar para o resto da vida daquele jeito mesmo. Volta e meia, conversam, discutem. Saul era pobre, foi escolhido pelo Senhor. Quando ele prosperou, infelizmente a ganância dominou a sua vida e ele foi rejeitado pelo Senhor. Aí Deus chamou Davi. O Davi, quando era pobre, era pastor de ovelhas. Ele mata um leão, ele mata um urso, ele mata um gigante que é inimigo do povo de Deus. Mas depois que ele se torna rei e fica rico, ele mata um soldado para ficar com a esposa dele. E covardemente, porque ele o mata com a espada dos filisteus. Ele orienta para que fique o seu general, deixe esse soldado na frente da batalha e deixe ele sozinho para ele morrer lá, porque não teria chances contra um exército. Salomão era pobre, não tinha sabedoria, e Deus aparece a ele, perguntou a ele o que ele queria que ele o desse, e ele pediu sabedoria, então Deus acrescentou, e ele se tornou o homem mais rico da história. Os seus dias foram trágicos, seus dias finais. Idólatra, adorando deuses, imagens de escultura, aquele que ouviu a voz do Senhor 2 vezes, com 1000 mulheres, entre concubinas e esposas, politicamente casou-se, destruindo tudo. Então vem essa pergunta que não quer calar: o que acontece? O casal, você vê o casal, você conhece o casal na igreja, é um casal de obreiros, obreiras, trabalham dedicados, zelosos, e aquela vida difícil, com dificuldade, querendo dar o melhor para os filhos, né? Às vezes tem um filho só, uma filha.
ou mesmo que tenha mais, aquela batalha, de repente Deus começa a abençoar, é muita oração, jejum, muita busca, Deus começa a abençoar, e então, quando estão prosperando, ao invés de desfrutarem isso em santidade de casamento, o marido se envolve com uma outra mulher, ou a mulher se envolve com outro homem, às vezes até casados. Em alguns casos o casamento acaba, em outro permanecem juntos, mas o casamento já não é mais o mesmo. Então vem essa pergunta que não quer calar. Por que que depois que prospera, a maioria acaba com o seu casamento? Se não, de fato, acaba no relacionamento. Destrói a confiança e a santidade devidas ao matrimônio, como está em Hebreus 12. O que é Hebreus 13? O que acontece? Qual é o segredo? Muitas pessoas me dizem, pastor, as pessoas não estão preparadas para prosperar. É verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Você tem que se preparar para tudo. E não estão preparadas para prosperar. E quando prosperam, ficam malucas. É como diziam os antigos, né? O pobre nunca come melado quando come se lambuza. Transformam a bênção numa maldição. Aquilo que era para ser uma bênção se torna uma maldição. Mas a Bíblia tem algumas coisas que nos ajudam a entender. Em Provérbios 4, 23, nós lemos assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós aprendemos que a gente deve guardar o coração, mas por que ele fala? Jesus explica para a gente em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E muitos vão dizer, mas o pensamento do coração, pois é. Jesus sabia o que estava dizendo. Em 2020, os cientistas conseguiram, enfim, em 3D, fazer uma imagem das células do coração. Eles descobriram que o coração humano tem 40 mil células especializadas, que eles chamam de neurônios, e elas pensam independentemente do cérebro. Então, embora a mente esteja pensando uma coisa, os neurônios estejam mandando uma coisa, no coração outra. Por isso que muitas pessoas acabam, quando têm problemas sérios, né, na sua vida, uma decepção, mesmo uma traição no casamento, às vezes vai no psicólogo, trata na mente, aí você vê, a pessoa se mata. Puxa, mas estava trabalhando com psicólogo, psiquiatra, tomando remédio? Sim, mas e o coração? São 40 mil células que pensam independente do cérebro. Então, quando você está recebendo uma informação, uma experiência, como essa agora, você está recebendo na sua mente, no coração. Deus não fala em Jeremias que ele iria imprimir as suas leis na mente e gravar no coração? Exatamente, por isso, porque Deus já sabia, né? Ele é o criador de tudo. Então, do coração procedem os maus pensamentos. Então, essas células pensam independentemente. Então, o sujeito depois, e em Lucas 12, 34, Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, aqui ele resolve a questão para a gente. O problema é que as pessoas colocam como tesouro as coisas erradas. Se você observar um membro, hoje em dia, especialmente na igreja, os membros que são os maiores dizimistas e ofertantes na igreja, eles se tornam praticamente sumidades na igreja. O pastor já não tem mais coragem de discipliná-lo, porque sabe que se qualquer chamada de atenção, ele vai embora daquela igreja e vai para outra. E aí ele vai perder dinheiro, né? Não pensa só em perder membro, pensa no dinheiro que ele vai perder. Então, o que acontece? Tudo está favorecendo as pessoas, tanto que se a gente vê hoje, olha o motivo pelo qual as pessoas trocam de igreja hoje. É porque cometeu pecado na outra. A maioria é isso daí. E o que acontece? Tesouro errado. O problema das pessoas é que elas colocam como tesouro aquilo que não deveria ser. E aquilo que deveria ser a sagrada família acaba ficando para trás. O marido trai a esposa trai o marido. E assim vão embora. Esse é o detalhe. Então você vê o jogador de futebol, você vê o atleta, você vê o cantor, o político, o artista, hoje com uma mãe, com outra, com outro. E quando era pobre não era assim, né? Não necessariamente assim. Estavam batalhando juntos, sonhando, né? E de repente o sucesso veio
e subiu a cabeça das pessoas. E, infelizmente, mas por que o tesouro errado? Provérbios não fala para guardar o coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque se você tem o tesouro errado, infelizmente, uma hora ou outra vai aflorar esse problema. Os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, a vida sexual errada. Então, não é somente porque não estão preparados, mas porque tem o tesouro errado. Porque aonde estiver o teu coração, aí estará o seu tesouro. Os tesouros nas coisas passageiras, em si mesmo, no egoísmo, de você se satisfazer. Então é exatamente isso que acontece. As pessoas hoje não são mais corrigidas. É uma geração independente, fora do reino de Deus, porque o reino de Deus é o contrário da independência, porque no reino de Deus Jesus é o Senhor. E nós vivemos, as pessoas gostam de viver uma vida independente. Fazem o que querem, não dão satisfação para ninguém, do jeito que bem entendem. E acham que isso é servir a Deus. Aí vão na igreja, bate palma, canta naquele louvor, manivela, ergue a mão, bate o pé, faz assim, cumprimenta o teu irmão, faz aquilo. E acha que cumpriu todas as observações religiosas e agradaram a Deus. O problema é que o tesouro está errado e ninguém agrada a Deus assim. Ninguém agrada a Deus assim. O nosso coração, ele precisa ser tratado por Deus. A gente tem que guardá-lo. Guardá-lo, acima de tudo, para que ele não escolha os tesouros errados. E, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Os não cristãos não conhecem. E os cristãos que conhecem acabam não cumprindo. Especialmente porque a maioria hoje não é discípulo de Jesus. O discipulado nos ajuda muito, porque no discipulado nós somos confrontados. E essa falta de confrontamento, ela tem gerado uma geração pífia, espiritualmente falando. Não são discípulos. E se não são discípulos, têm os tesouros errados. O coração está entesourando coisas erradas. E não fazem as coisas realmente para agradar a Deus. Não tenham uma vida que o temor a Deus, porque o tesouro seu tem que estar aonde está o temor a Deus. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. É isso que faz com que nós possamos pôr em prática a palavra do Senhor. Às vezes a gente conhece a palavra, a gente tem um bom conhecimento, um bom entendimento da palavra. Mas no dia a dia a nossa vida é totalmente diferente. Uma é o que eu conheço, outra é o que eu faço. Mais ou menos, o tesouro acaba sendo aquilo de faz o que você fala, mas não faz o que você faz. E isso não é bem assim que o Senhor nos ensinou. Não é assim que Ele nos ordenou a fazer. Ele mandou fazer discípulo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo escreve assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Você só vai ter um verdadeiro tesouro quando Cristo for Senhor também do teu coração. Ele é aquele que sonda mente e coração. Então, é essa a questão. Entenda e entenda bem que enquanto o tesouro do seu coração for coisas materiais, você mesmo, os seus prazeres, a sua satisfação, a sua autossatisfação, você não estará preparado para prosperar. E às vezes é melhor ficar aí nas dificuldades, lado a lado, marido e mulher, porque o que tem acontecido de divórcio dentro da igreja do Senhor é um escândalo. E começa pelos pastores, né? Quando nem os pastores conseguem mais sustentar o seu casamento, imagina os membros, pobres mortais. Mas aí fica então a dica para você. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, inscreva-se no meu canal se você não fez ainda e acione o sininho de notificações. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.